Olá, querido ouvinte, esse é o Report Podcast. Eu sou o Assídio e junto comigo está o Andrei. Andrei, boa Olá a noite. todos, boa noite, Assídio. Bem-vindos. E vamos bater mais um papo aí sobre um tema que a gente gosta bastante. Qual que é o tema hoje, Assídio? Então, esse na verdade é um tema, continuação do primeiro episódio do nosso podcast. Primeiro episódio que foi sobre cultura organizacional. E a ideia hoje é trazer um pouco mais para o prático, né? Uma de ferramenta, né? Como você conseguir realmente trazer uma cultura organizacional para sua empresa ou implantar uma cultura organizacional na sua empresa. E isso é, né, uma das ferramentas que a gente acha bastante interessante e quer compartilhar é o código de cultura de uma empresa. Talvez alguns já tenham ouvido o termo, outros talvez não. Para mim também o termo era um pouco novo. Vendo, acho que ele é mais conhecido até no termo em inglês, né, de Culture Code. Mas já temos várias empresas que têm, várias que publicaram e até compartilharam como foi sua construção. Né? E você até comentou também, né, André, que foi algo que vocês implementaram também na empresa, né? Ah, Sim, a gente implementou na nossa empresa uns 5 anos atrás, mais ou menos, e é uma ferramenta fantástica, né? Porque o código de cultura em si já é muito bom. A gente já falou no nosso primeiro episódio aqui, realmente é algo que gera talvez a cola entre aqueles que estão ali, né? Mantém o vínculo das pessoas que estão presentes no grupo. E o código de cultura é uma maneira de você tornar isso visível, compreensível, né? Uma maneira de que as pessoas entendam o que você pensa e como você sente em relação a essa cultura, né? Eu acho que não tem nada mais difícil do que você poder comunicar para outra pessoa um valor, por exemplo, né? Você colocar para os outros o que para você é importante, né? Como você gosta e não gosta como desejo, sei lá, gosta de sorvete, gosta de chocolate, mas gosta de como as coisas sejam tratadas, né? Com honestidade, com atenção, com carinho, com empenho, enfim, vários atributos, vários valores que uhum, cada um enxerga como valoroso, né? E é muito difícil você transmitir isso. Eu acho que isso é um dos grandes valores do Código de Cultura, né? E ele tem muitos benefícios e a gente vai falar de alguns deles. A nossa empresa realmente trouxe benefício desde a manter as pessoas no time, quanto até mesmo na contratação, né? Para poder fazer o alinhamento das pessoas que estavam entrando, né? perfeito, perfeito. Acho que eu gosto. A gente conversou, né, sobre, né, no episódio de cultura organizacional, até mesmo de definição de como você deve se comportar, né, as expectativas que a empresa tem com você, ou as expectativas que você também pode ter com a empresa e tudo mais. E muitas dessas coisas elas são bonitas, né? E é fácil você realmente falar, ou é fácil até mesmo para quem às vezes está, quem fundou a empresa, ou quem já está mais tempo na empresa, comentar a respeito, né? Mas é algo que ela é difícil de você fazer com que todos tenham uma mesma visão daquilo que está sendo falado, né? Eu acho que essa que é a ideia, o que é legal no Código de Cultura, porque a ideia é justamente tornar esses termos ou tornar o que a cultura organizacional prega em algo mais palpável, né? Algo que vai realmente te explicar mais detalhadamente que é o termo inovação para a empresa. Né? A gente valoriza inovação, mas o que é inovação? Né? Tem muitos termos que tem inúmeros significados e diferentes para cada um, às vezes. Né? Você vê inovação como a melhoria de algo, outro já vem como algo mais disruptivo. Então fica um pouco nebuloso se você deixar só naquela
pequena palavra, né? Mas quando você realmente vai para o código de cultura e acaba detalhando isso um pouco mais, a gente vai ver talvez até alguns exemplos, né, André, de como algumas empresas fazem isso, você torna isso muito mais palpável, né? Até a gente estava conversando há pouco, né, André? Uma das definições que eu gostei descrevendo o que é o código de cultura, ela é bem simples, né? Mas ela nada mais é do que a formalização da cultura organizacional. Ou seja, você pegar aquilo que está enraizado na cultura da empresa e trazer para o papel. Escrever realmente e declarar de que é algo oficial e esperado e compartilhado, o que pelo menos você gostaria que seja compartilhado com todos dentro da empresa, né? Também E já gostei entrando um bastante pouquinho... desse termo Ah, aí, Cídio, só segue lá. para. A gente já tem há um bom tempo, mas nunca tinha encontrado uma definição tão boa, né, como essa, que é essa objetivação, né, como você colocou, formalização, né, da cultura Isso, organizacional, né? você oficializar isso realmente. É o contrato, né? Você realmente, olha, legal, né? A gente fala disso e tudo mais, mas vamos colocar no papel aqui para que todo mundo tenha a mesma visão do que a gente está falando e para que as pessoas também saibam com o que elas estão se comprometendo, né? E o que elas podem esperar da empresa né? E que isso fique claro, né? Uma forma de colocar de forma transparente, eu diria, Legal. né? Eu acho que até, e trazendo, talvez uma imagem, foi bacana que você colocou um documento, né? Eu achei interessante para ter uma imagem para quem escuta o que é o código de cultura. Então, nada mais é do que um documento realmente, né? Com valores, com alguns elementos que a gente vai comentar aqui. E, e existe toda uma aplicação para ele que, né, obviamente, não é só um documento, porque só um papel em si ele não faz nada, né? Ou faz alguma coisa bem simples, né? Então, a ideia é que tenha assim, um documento, mas exista todo também hábitos, cerimônias que possam ajudar nesse processo também, né? E você ia comentar, Cid, o que você colocou aqui, começando já o tema aí? A gente já comentou alguns pontos, né? Acho que o que é o código de cultura e parte da importância dele, né? Mas acho que dá para gente explorar um pouquinho mais até na importância desse documento. Até uma das coisas que eu acho mais bacana, né? Tendo até vindo de experiências anteriores onde você realmente está construindo uma empresa, né, você ainda está em processo de construção, tem muitas às vezes, dúvidas, enfim, durante o processo, mas esse documento, no caso, né, principalmente para quem é fundador da empresa ou para quem está desde do princípio, né, e tem a ideia da raiz e da cultura da empresa de fato, é a forma com que você pode realmente passar isso adiante, né? Forma com que você consegue disseminar a cultura que você espera dentro da sua empresa ou para o seu time, né? Então, para as lideranças, esse documento é muito importante porque eles pautam como você deve esperar, enfim, de todas as pessoas da empresa, né? Mas especialmente do seu time, ações e comportamentos e de uma forma realmente distribuída, né? Que você não precisa ter necessariamente contato com alguém. Eu tô falando, a gente parte para empresas maiores e tudo, onde o fundador já não tem mais contato com um a um, né? E precisa de ter uma forma de, ainda assim, passar o que ele acredita ou o que é, né? As ideias por trás da criação da empresa e tudo mais, né? Então isso eu acho muito legal isso, eu acho muito prático realmente, acho bem prático. Prático no sentido de, ok, né, você criar e tudo mais. Fazer funcionar é uma outra brincadeira que a gente vai entrar, né, um pouquinho mais, porque, de novo, como você falou, não é só fazer o documento e deixar lá na intranet. Existe ainda a intranet nas empresas? Na intranet da Eu empresa. acho que dependendo da idade do pessoal que escuta, já não. Declarei minha É, idade agora. é. Não, legal, Cido. Acho que é bacana a gente começar talvez com alguns exemplos, né? A gente tem algumas dicas de como montar um, porque a gente mesmo teve essa experiência de montar um do zero.
Então, a primeira Aham. coisa que a gente fez justamente foi sentir essa dor, né? Primeiro foi ter essa necessidade de ver chegando na empresa pessoas alinhadas, e quando eram alinhadas a gente não sabia o porquê, por que que dava certo, por que que aquelas pessoas faziam sentido para nós. A gente só constatava isso, né, durante o dia a dia. Mas também chegaram pessoas que não tinham a ver, mas eram pessoas bacanas, como a gente até comentou no outro episódio, né? A pessoa bacana, tinha bons comportamentos, mas de alguma maneira ela não encaixou, né? Não encaixou no time. Então, essa dor surgiu, aí tem muito a ver com cultura organizacional, acho que é importante, quem quiser escutar o nosso primeiro episódio, a gente falou disso, foi bem, um papo bem bacana. E, e a continuação, então, disso foi encontrar um modelo, né? A gente começou a buscar e chegamos nisso, do código de cultura, encontramos várias grandes empresas que já objetivam isso, né? Formalizam a cultura organizacional. E uma delas, que a gente se inspirou bastante, que foi a que a gente chegou, talvez por acaso, foi a do Netflix. E é muito interessante. A gente encontrou algumas diferenças, né? E até eu colocaria. Qual é a diferença, então, de fazer, por exemplo, uma cultura organizacional e não fazer, por exemplo, a visão, missão e valores, né? Como se faziam antigamente. Eu falaria, assim, pela experiência que eu fiz, eu já fiz as duas na empresa, fiz a visão, missão e valores, planejamento estratégico no passado. Eu falaria que o código de cultura ele é um V2 aí, né? No ponto onde se fala de valores, né? Ele torna um pouco mais simples simples e claro, né? Essa distribuição como você colocou. E aí eu acho muito interessante trazer algumas ideias já bem claras aqui do Netflix. Eu selecionei alguns valores e alguns comportamentos que eles colocam porque justamente a dificuldade está em você coloca, por exemplo, coragem, né? O Cídio falou da inovação. Então, você tem inovação, mas se eu perguntar para o Cídio o que é inovação e perguntar para outra pessoa o que é inovação, as respostas talvez sejam próximas, talvez não sejam. Então, essa é uma das grandes dificuldades, né? Então, se você fala, por exemplo, Netflix coloca lá coragem, né? Então, que o colaborador deles tem que ter coragem. Caramba, né? O que é coragem? Até se qualquer um for definir o que é coragem, você pode ver isso de diferentes formas, né? E até talvez definições que nem sejam coragem por uma não compreensão da palavra, né? Então eu vejo como falta, muitas vezes, realmente uma objetivação do que simboliza isso para a empresa, né? Então, no caso deles, por exemplo, ó, na coragem, você mantém a calma em situações estressantes para pensar com clareza. Então, isso é um comportamento, um direcionamento, né? Diante de uma situação estressante, você mantém a calma. São comportamentos que são esperados. A paixão, você se preocupa intensamente com nossos assinantes e com o sucesso da Netflix. Então, paixão e impacto. Você ajuda na evolução dos seus colegas. Então, enfim, aqui tem três exemplos, mas para quem quiser ver, basta digitar código de cultura do Netflix, tem inclusive em português, vão ver ele completo. E é muito interessante porque deixa claro, né, como, diante de uma situação, como você vai se comportar. E, roubando um pouco aqui o microfone ainda, Cida, a gente teve uma situação na empresa uma vez que a gente estava numa reunião e trouxemos, e começamos numa discussão para querer resolver uma situação. E quando a gente viu, cada um estava dando a sua opinião, mas era uma opinião de apenas gostos, né? E a gente lembrou que um dos valores que a gente tinha é que quando a gente vai colocar algo, a gente coloca em cima de dados e fatos, né? E não simplesmente em opiniões. E foi muito bacana que a gente lembrou do valor, lembramos do comportamento e voltamos de novo à prancheta, né? Então vamos buscar os dados, vamos buscar as informações e aí trouxemos para a reunião. Nossa, isso foi uma outra reunião. Então é muito legal porque se alguém, por exemplo, percebe que alguma coisa não está bacana, pode voltar no código de cultura e trazer para o time, olha, time, tem esse valor que eu acho que a gente não está dando atenção aqui na nossa reunião, ou isso aqui a gente não está prezando no produto que a gente está entregando. Ele tem total liberdade para questionar qualquer um, inclusive o líder, inclusive
o CEO da empresa se não tiver, se algum valor não tiver de acordo, né? Então, deixa um pouco Isso para até você que tu aí. comentou, eu acho legal até, é uma das coisas que eu acho mais impactante até nesse documento, né, por assim dizer, no Código de Cultura, é porque você dá permissão para que as pessoas possam é, cobrar aquilo, né, de qualquer pessoa dentro da empresa, né? Você realmente usa aquilo para se pautar em questões que estão acontecendo dentro da empresa, no seu time, no, no um a um com um colega, né? Então, isso te dá permissão para que você, olha, eu acho que puta, a gente não tá seguindo, né? Ou a gente não tá indo para essa linha. E querendo ou não, você entrou na empresa, você já conhecendo isso e tudo mais e tal, você cria uma expectativa de que aquilo será verdade, né? Então, como você colocou ali, no valor coragem da Netflix lá, né? Tem alguns até bem específicos até, né? Você diz o que pensa quando é do interesse da Netflix, mesmo que seja algo desconfortável. Tem os dois lados aqui, né? Uma é que, pô, legal, tá claro que você pode realmente fazer, às vezes vai ser realmente desconfortável, mas entende-se que faz parte do processo, né? Ou você toma decisões difíceis sem sofrer, né? Então, existem. São, acho que, de certa forma, bem mais simplificados do que você, que nem você falou, coragem, que fica extremamente amplo, né? Você tem uma visão melhor do que o que é esperado dentro daquilo. E tem um negócio, um outro lado disso que é, se você pegar o próprio Código de Cultura da Netflix, ele é bem extenso, né? Se você olhar no jobs.netflix, ele é bastante extenso. E aí uma coisa que eu me pergunto, né, é assim, puta, mas será que todo mundo na Netflix segue 100% disso aqui à risca? Será que todo mundo tá pronto para fazer tudo o que se espera aqui? Né? A minha resposta seria que não e que também não é esperado que esteja. Né? É uma pergunta um pouco até retórica, mas porque realmente é algo que você tem muitas expectativas, né? E é difícil que você, em uma pessoa, queira que ela tenha o comportamento. Todas as pessoas da empresa tenham exatamente o mesmo comportamento em todos esses pontos, né? Não, e tem mais um ponto, viu, Cido? Só queria que, Sim? complementando isso que você comentou, é que, e sabe por que não também? Porque pode ser que às vezes algum dos comportamentos que estão ali, talvez não façam sentido, inclusive. Isso precisa Aham, ser considerado, né? Isso aconteceu até com dois comportamentos que a gente tinha na empresa. Chegou a determinado legal. momento, o pessoal olhou para isso e falou, não, mas espera aí, esse comportamento não faz sentido, né? Com o que a gente acredita. E estava escrito de uma maneira que não era bem aquilo, ele dava um outro entendimento. E justamente as pessoas não se comportavam daquela maneira e gerou um choque, né? O documento está pedindo que a gente se comporte assim, mas não faz sentido isso para nós. E aí gerou uma discussão. Então, comprova, inclusive, né, que talvez muitos não se comportem daquela maneira que pode ser que alguns deles talvez estejam ainda amadurecendo também. Pode ser, existe essa Isso, possibilidade, né? isso aí. Esse é o lado que eu estava indo mais indo nessa linha de que realmente, é, às vezes, é uma questão de você também ir aprendendo e evoluindo para aquele caminho, né? Ou o que também é válido do Código de Cultura é você identificar de que não são comportamentos que você realmente simpatiza ou queira ter no ambiente de trabalho, né? E te ajuda também a entender se você realmente está no ambiente que você vai ser bem sucedido, né? Que se você vai conseguir crescer no ambiente. De novo, não acredito que se espera que você, né, faça tudo isso a todo o momento. Acho que, né, não, é meio utópico você acabar querendo, né, que você vai agir, né, a cada uma dessas, atento a cada uma dessas etapas, mas esse é o processo realmente do código que a gente vai melhorando e, né, evoluindo com o passar do tempo.
e que todos tenham, sim, e simpatizem com tudo ou com a maior parte do código de cultura da empresa, né? E tem um ponto só, assim, é um aprendizado aí ao longo desses anos, que é uma pequena chave disso daí. Em que momentos o código de cultura é importante? É num momento de decisão. É no momento onde você precisa escolher algo, né? Onde você precisa tomar Uhum. uma decisão. É aí que ele é importante, porque quando você precisa tomar uma decisão, geralmente algo precisa ficar para trás, e você tem medo de deixar algo para trás, às vezes valoroso, né? Então, quando você tem o código de cultura, ele te ajuda a ir na direção certa, né? Então, eu colocaria assim que é mais ou menos um valor, por exemplo, a coragem, é como se fosse o norte, né? Você sabe que é mais ou menos para lá. E os comportamentos, eles são as plaquinhas no caminho, né? Fala, cara, é por aqui, né? É claro que isso é simbólico, porque senão seria quadrado, né? As decisões humanas, elas são bem orgânicas, né? Elas são bem dinâmicas, inclusive, né? Com várias cores e cheiros, né? Então, eu colocaria isso, que o código de cultura, nos momentos de decisão, eles são realmente fantásticos, eles ajudam muito, né? Perfeito, E, perfeito. bom, mas eu acho que é legal, a gente chegou numa imagem, né? Acredito que, Uhum. né, temos uma imagem do código de cultura, um documento que tem alguns valores, comportamentos, e eu tenho algumas perguntas aqui para a gente avançar. Eu tenho as dificuldades que a gente pode ter nesse processo, mas eu queria trazer um antes, que é como que a gente montaria o código de cultura na nossa empresa, né? Como é que a gente não tem isso hoje, como é que a gente montaria? E eu lembro, Cido, que você trouxe uma vez isso, né? Que na verdade, semelhante a quando a gente vai montar um novo cargo na empresa, né? Que não existe, né? Na verdade, aquela tarefa ela já é feita na empresa, né? Como você comentou, né? Não tem um gestor de RH, mas o RH já é feito na empresa, então o processo já existe, né? E o código de cultura também é semelhante, né? E por que que seria semelhante? Vou deixar essa para você aí, Por que que ele seria semelhante? né? No sentido de É, que como você poderia montar um código de cultura do zero se você não o tem? você vai ter que começar realmente a buscar o que é feito ou como as coisas acontecem hoje dentro da empresa, né? Então, né, como você falou, não existe, né? Enfim, você comentou ele é fundamental às vezes em tomada de decisão. Então, o que que é considerado em tomada de decisão realmente dentro da empresa ou nos momentos? O que que o time identifica e valoriza hoje num colega de trabalho, né? O que que você realmente, o que que o time não abre mão, né? No sentido na linha dos valores, né? Quando você fala, sei lá, você tem um valor, como a gente conversou ali, que talvez, né, esse processo às vezes da cultura organizacional já de certa forma exista, por exemplo, ou você já tenha valores, né? Se você começar a destrinchar realmente o que são esses valores e trazer isso mais para o teu dia a dia de forma prática, né? Assim, a gente fala de integridade. O que que é integridade? Quando acontecer alguma situação não íntegra, como agiremos, né? O que é esperado. E você realmente começar a tomar nota desses comportamentos e dessas expectativas e trazer isso realmente para, eu diria, de forma até vital para colaboração dentro da empresa, né? Com todos os colaboradores da empresa, e que você faça isso realmente em conjunto, né? Porque eu acho que porque vai depender de todo mundo, né? Vai depender de todo mundo. E Legal, vai existir bastante discussão por legal. experiência própria. Existem muitas discussões, mas são discussões que são muito válidas. O próprio processo de você fazer a criação do código de cultura é um processo de muito aprendizado para todo mundo. Você acaba entendendo melhor, às vezes você vai descobrir coisas que você não imaginava, você vai entender que às vezes você tinha uma expectativa que talvez não era condizente com a expectativa da maioria, e você começa a entender melhor, até mesmo como as pessoas e a própria empresa funciona, né?
O que quando você já tem esse documento já facilita bastante. Eu colocaria, talvez, legal, iria na mesma linha, Cido, até, eu acho que um primeiro comportamento que poderia ser colocado é não ter medo de errar, né? Colocar, de não julgar o erro nesse início, né? E porque um bom exemplo aí seria, talvez, até como aconteceu com a gente, né? A gente pegou o próprio modelo do Netflix, pegou como exemplo, e eu olhei outros processos onde as empresas montaram também, algo interessante que é o que você comentou, olhar o comportamento já do time, né? Ver o que o time valoriza. Isso está já meio que implícito também. Só falta realmente uma atenção, né? Uma pesquisa, assim, uma investigação, e destacar esses valores. E eu acho que não tem um mal em si, inclusive trazer alguns comportamentos de outras empresas que já tenham, que você acha importante, e trazer e fazer um V1 aí, né, do código de cultura. E se ele realmente se ele for aplicado, como ele é orgânico, vão vindo novos comportamentos, alguns outros vão saindo. O que eu diria assim, não querer chegar no código de cultura perfeito, né? Coloque uma meta aí de ter alguns valores e alguns comportamentos já, sei lá, coloca um número, sei lá, 10 comportamentos que queremos destacar na empresa, e a partir daí eles vão sendo orgânicos, eles vão saindo, como aconteceu hoje, dois dos nossos que começaram, né, dois comportamentos já não existem mais. Vários outros que não existiam agora existem, né? Então isso é natural. Começa, né? Começa, pega um modelo, pega um exemplo, talvez leva algo para o time, já as lideranças podem sentar, trazer alguns valores, trazer alguns comportamentos e já trazer vamos falar assim, um rascunho, né? E a partir daí também ir evoluindo cerimônia a cerimônia, né? As cerimônias mensais, algo nesse sentido. Então, Cido, qualquer um poderia montar um código de cultura, então, do Qualquer um pode zero. montar um código de cultura. Partindo do pressuposto que você tem uma cultura organizacional, Sim, esse é o primeiro né? requisito. É. Uhum. É que até tu comentou isso lá no princípio, né? Mas antigamente, né? Era muito, né, utilizado visão, missão, valores, né? Também eram formas de expressar realmente expectativas, principalmente por parte das diretores e lideranças da empresa e tudo mais, né? Mas por também ter vivido essa era de missão, visão e valores, como colaborador, missão, visão e valores sempre para mim foi muito distante. Sempre foi algo muito distante para mim que estava no dia a dia, né? Porque realmente é algo, geralmente, né, visão, missão são desejos de médio e longo prazo, às vezes, né? Então fica realmente muito mais distante para quem não construiu aquela visão, né? Para quem não fez parte daquele processo. Então, o que código de conduta se pressupõe é trazer algo mais pé no chão, mais pragmático, no dia a dia, mais prático realmente. E isso qualquer um consegue fazer, né? É um exercício, demanda esforço em fazê-lo de fato, porque não é algo que está na sua mente ali, mas realmente qualquer um consegue sentar e começar a elaborar e trabalhar em cima dele e ir evoluindo com o tempo. E eu acho que até o que eu acho mais importante durante esse processo é realmente se manter verdadeiro ao que você, empresa, você, colaborador, enfim, que faz parte da organização, acredita que faz sentido, né? Se ter como inspiração outras empresas, eu acho que é bacana, todo mundo faz isso e tudo mais, né? Mas se mantenha mais verdadeiro ao que você realmente acredita fazer sentido naquele momento para a empresa, para o seu time e tudo. Porque, como você falou, você vai evoluindo com o tempo. Não é errado você mudar, né? Na verdade, é inevitável que você vai mudar. Isso ao longo do tempo acontece, né? Como você mesmo comentou.
dos comportamentos que vocês tinham, vocês já removeram por algum motivo, novos surgiram e vida que segue, né? E isso vai acontecer mais ao longo do tempo, né? Então, a não ser que a empresa deixe de existir. Aí para de acontecer. Mas assim, algo importante que a gente até sempre comenta nisso nas nossas reuniões é que, sempre não, né? Mas eu lembro que algumas reuniões a gente já comentou, que o código de cultura é algo que não é da empresa, né? Mas é muito interessante que, se ele é bem cultivado, qualquer um que esteve nesse contexto vai levar consigo, né? Essa, imagina isso, né? Você poder chegar a ter um comportamento como isso que pede do Netflix, né? De manter a calma diante de uma situação estressante. Isso é algo para a vida, né? Isso é algo para a vida. Quantas vezes, às vezes, diante de situações estressantes, a gente toma uma decisão errada por impaciência, por raiva, por qualquer elemento que apareça aí, né? Então, um grau de controle que a gente pode ir treinando, que nos ajuda em qualquer outro emprego, qualquer situação familiar, enfim, que a gente possa estar. Então, não é perdido, né? Algo que realmente, inclusive, acaba sendo, a gente poderia até falar que acaba sendo uma contribuição social, inclusive, né? Porque, de alguma maneira, a empresa ela está ajudando na formação de também pessoas um pouco melhores, né? Pelo menos, pelo menos contribuindo com o ambiente, né? Que elas vão se tornar, claro que Entende? depende de cada integrante, né? Pode ser que a gente está falando do Código de Cultura do PCC, Andrei. Talvez não seja. Pois é, agora essa é uma boa pergunta. Código, porque código de cultura ele implica valor, né? Então, eu acho que vai faltar algum valor aí, né? Eu acho que Ah, não, brincadeira da parte. Mas eu até, assim, tu comentou um negócio que me lembrou de um ponto que eu acho que o código de cultura, ele, e até como empresa, né, você está buscando elucidar a essência das pessoas que você tem ou gostaria de ter na empresa e como elas conseguem colaborar, né, nesse processo. Porque, vamos tentar dar um exemplo mais prático aqui, né? Por exemplo, vamos lá. A gente comentou, teve um episódio sobre feedback, né? Tem um dos valores da Netflix aqui é comunicação, e tem uma dos detalhes, um dos comportamentos aqui, né? Você dá feedback sincero, útil e oportuno aos colegas, né? Se eu olhar para essa atitude, né? Por exemplo, talvez eu não me veja nela neste momento. Talvez eu não me veja sendo 100% sincero com a pessoa dando um feedback por medo de magoar a pessoa ou qualquer coisa do tipo. Mas pelo menos eu simpatizo gostaria de chegar lá. Talvez eu veja aquilo como algo realmente que é válido, como algo que pode me impulsionar e eu gostaria de chegar lá, né? E aí que entra, acho que no que você falou de realmente contribuir também para a evolução né, de todos dentro da empresa, né? Porque você entende que é bacana, que é um comportamento bacana, você entende que talvez você não esteja lá, mas você se compromete em evoluir, em aprender, em buscar chegar lá, né? E acho que isso faz a empresa, né? Acho que isso por si só, né, nesse processo, faz com que a empresa vale a pena, faz com que realmente vale. tem Que é um o que termo, você né, Cido, que é comentou. o ambientes tóxicos, né? Acho que é bem conhecido esse termo, né? Que faz o ambiente não ser tóxico? Acho que essa é a pergunta, né? É realmente um ambiente que, acho que fazendo uma analogia, uma referência aí à natureza, né? Um lugar onde tem sol, tem água, tem terra, né? Ou seja, permite o crescimento, né? Das plantas, né? Então, um local que permita o crescimento das pessoas que estão ali dentro é um lugar que não é tóxico, né? Que ele tem essa condição, que ali você tem todos os teus potenciais e cada pessoa dentro de uma empresa tem muito potencial, né? Às vezes não está aparente, mas
qualquer pessoa tem potencial, ele precisa só realmente encontrar um lugar e um tempo próprio, né, para que isso se... Eu sei que isso tudo é muito bonito, né, mas no dia a dia isso é muito difícil também. Mas o código de cultura, ele ajuda a criar esse ambiente, né, onde as pessoas elas possam encontrar um lugar para se desenvolver, né. E, Deixa eu e, te fazer uma engra- pergunta. Uhum, Desculpa te interromper. Uma vamos pergunta. lá. Mas quando você começou a fazer esse processo dentro da empresa, você sentiu alguma resistência em fazer isso, em escrever isso? Teve quem talvez pensou, putz, mas a gente já faz isso, para que escrever isso? Ou coisa do gênero? Não tivemos resistência porque foi algo bem, foi até natural, assim, talvez até porque já tivesse uma cultura organizacional, né? Talvez Uhum. por isso já tinha, assim, a gente já destacava que prezava por certos valores, né? Isso já era verbalizado já no dia a dia, né? Já tinha isso, olha, a gente preserva isso. Só que realmente não tinha uma forma de tornar isso ainda mais claro, né? E até aprendível, talvez, não sei se existe essa palavra ensinável, né? Assim, não tinha uma maneira. Aham. Então, isso foi, foi um processo até simples, até. Não foi tão Legal, difícil, né? legal, legal. Não, porque eu perguntei até porque em alguns casos eu vi até certa resistência, e até mesmo em alguns casos, quando eu estava lá, bem no processo de iniciar e tudo mais, eu ficava pensando assim, mas que a gente vai fazer tudo isso, né? Um baita de um trabalho, né? De certa forma, você colocar tudo isso no papel, são uma série de agendas, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, você, né, vai depender de muita gente. Então é um esforço bastante grande, né? E realmente você acaba se pensando às vezes se faz sentido, se vai valer a pena e tudo mais. Eu tenho Hoje uma eu vejo que experiência só, sim, vale a Cido. pena, né? Hum, Eu tenho uma oi? experiência só, respondendo melhor essa tua pergunta, uma resistência não das pessoas, mas uma resistência minha mesmo e nesse processo, foi porque há um tempo mais distante ainda, a gente tinha feito o visão, missão e valores da empresa e foi algo interessante, assim, até por falta de conhecimento, né, de gestão, de liderança, até uma imaturidade no processo na época. Era algo que levou um certo tempo, acho que levou um ano para a gente montar todo o planejamento estratégico, levantar os valores e uma certa frustração de não ter conseguido colocar isso em prática, né? Não ter conseguido levar, por exemplo, esses valores, como você colocou da tua experiência de às vezes ficar distante, e conseguir chegar isso lá nas pessoas e deixar claro esses valores e a importância que isso tinha para nós, né? Então, a resistência que eu encontrei nesse processo foi ter tido uma experiência de não ter dado certo uma aplicação de um planejamento estratégico, né? No ponto onde se fala dos valores da empresa, né? Não ele como um todo, eu Legal. acho que é fundamental. Mas realmente essa experiência tive que quebrar, né, essa experiência aí. Legal, legal. O- uma última até pergunta do meu lado aqui, mas eu vi em alguns casos também, como a gente comentou da Netflix, é público, né? Várias empresas acabam publicando o seu código de cultura, né? Você tem alguma opinião do por que essas empresas optam por publicar o código de cultura delas? Por que não simplesmente Olha, só ter para os colaboradores? eu nunca fui atrás disso, Cido, até foi algo que você comentou comigo mais cedo, né? Mas a gente começou há pouco tempo atrás publicar isso no nosso perfil de rede social e uma dos nossos interesses é atrair talentos, né, que tenham relação com aquilo que a gente valoriza. E também para que nossos clientes também saibam, né, o que que a gente valoriza. Então, acho isso muito interessante comunicar, né, de uma certa maneira, e não se vender no sentido,
pejorativo, né, aparecer simplesmente comercialmente, mas se mostrar, eu acho que é importante, é condizente, né? Isso é interessante, a roupa que a gente veste é interessante, diz algo sobre nós, não que é um termo, é um exemplo dual, né? Mas eu não estou falando que a gente deve avaliar as pessoas pela aparência, não é isso. Mas de alguma maneira a gente comunica algo, né? Então é importante, eu acho que se colocar para fora aquilo que a gente quer expressar de melhor, colocar ainda mais quando o que você tem, você considera razoavelmente bom, né? Eu acho que é importante você colocar isso até como poder incentivar outras empresas que também façam isso, né? Nós mesmos a gente nos inspiramos no Netflix, em outras depois em outras empresas. Eu acho que é um trabalho, foi algo muito importante, que se eles não tivessem aberto isso, talvez a gente teria encontrado outro, talvez a gente nem tivesse encontrado, então não tem uma resposta pronta, isso é meio Legal, experiência para você. legal. Eu acho isso bacana realmente, porque eu acho que de fato o que você comentou de você declarar, né, como que funciona ou como uma empresa gosta que ela funcione, né, como os colaboradores dessa empresa gostam de trabalhar, faz sentido para atrair pessoas que simpatizem com essa cultura organizacional. É uma forma de você conseguir realmente expressar isso externamente. Acho uma estratégia bastante válida nesse sentido. Deve facilitar recrutamento também. Sim, 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 ajuda porque é interessante, né? De alguma maneira, às vezes até né, é difícil de explicar, as pessoas que chegam até nós na empresa são muito alinhadas. Eu não sei, parece que, claro que um pouco disso é pelo que está destacado do documento, mas muito é pela própria o que já se incorporou disso, né? Eu acho que até na imagem, no comportamento daquele que está entrevistando, coisas que são invisíveis até, já não, é difícil da gente Uhum, até, é meio que um cheiro já que sai de você, vamos falar assim, né? Como se fosse um perfume aí, difícil de explicar já, né? Cido, perfeito. mas tem uma questão aí que também uma dos elementos que talvez eu vejo como difícil no planejamento estratégico, que é justamente as dificuldades, né? Quais são essas dificuldades? Porque, inclusive, no código de cultura também tem suas dificuldades, né? E às vezes as pessoas, por não conseguir superar essa dificuldade, acabam achando que não é algo aplicável, né? Uhum, Como aconteceu na minha primeira experiência, né? Aplicando planejamento estratégico, que é uma excelente ferramenta, só que por imaturidade e falta de experiência não tive êxito, mas obviamente toda a experiência é válida, claro, né? Então, trazer um pouco quais são as dificuldades, né, da aplicação de um código de cultura. Você tem alguma visão sobre isso? Se eu não quiser, eu te sei, ajudo aqui com uma assim, frase aqui, ó. Aí você responde ela. existem, eu acho que algumas dificuldades, né? Mas eu acho que é mais, talvez, mais difícil é você realmente colocar em prática, né, aquilo que está escrito, né? De todo mundo, né? Acho que todo mundo acabar entendendo, absorvendo e realmente cooperando com aquilo é algo que demanda também bastante esforço. Né? O fazer documento, o código de cultura, só fazer o documento não acaba ali, né? Acho que eu diria que essa seria talvez a parte mais difícil. Eu colocaria assim que às vezes é melhor não ter código de cultura e ter cultura organizacional do que ter documento e não ter cultura organizacional, né? É mais importante ter esse comportamento já meio enraizado do que até ter o documento, né? Mas para quem já tem a Sim, cultura enraizada, algum grau disso, ter o documento pode ser uma excelente ferramenta, né? E tem uma das coisas que eu coloquei no documento do Netflix, inclusive, que é o que você comentou, né? Ele colocou assim: é fácil escrever valores admiráveis, a parte difícil é praticá-los. E é justamente essa é a dificuldade, né? De você ver um valor e como você pratica isso, né? E uma das coisas que a gente teve de experiência foi isso. Primeiro, lembrar.
e depois justamente praticar, né? Às vezes as pessoas elas não praticam porque não lembram. Isso é uma coisa interessante. Às vezes elas até têm disciplina para praticar algo, só simplesmente não lembram. É mais simples até do que não ter força de disciplina, né? Então, por isso que um dos elementos que eu acho muito interessante, eu acho que deve ter muitas maneiras de fazer isso. A gente faz uma cerimônia mensal na empresa, onde a gente apresenta as coisas que a gente teve novos aprendizados do mês. E aí, de maneira bem concreta, né? E de novo, deve ter várias maneiras de fazer isso, mas dá muito certo lá pra gente. Cada mês, um dos colaboradores, né, escolhe um dos valores e prepara uma apresentação, traz algumas reflexões sobre os comportamentos e apresenta. Todo mês, então, a gente tem uma apresentação desde os novos, aquele que chegou faz 2 semanas, já aconteceu também de apresentar, ele leu lá o Código de Cultura, falou que ele entende daquilo, aí gera uma conversa. E foi nessas reuniões justamente que pintaram novos comportamentos, foi nessas reuniões que alguns comportamentos deixaram de existir, e isso é muito legal. Outra coisa, os líderes também terem isso bem próximo, né? Para diante de às vezes, como eu dei aquele exemplo da tomar uma decisão, você tem um comportamento, opa, esse comportamento que a gente preza. Então, pessoal, em relação a esse comportamento, como é que a gente vai resolver isso agora, né? Isso também traz para na hora da decisão, ajuda também, reforça. Então, eu acho que isso se eu pudesse dar uma dica, né, da experiência que a gente tem, é trazer isso para algum tipo de cerimônia mensal, né? Essa mensal, eu acho que até mensal, talvez menos do que isso seria muito, por exemplo, fazer isso semanal. Acho que não é bom reservar um bom tempo para isso, mesmo que não seja tão frequente, né? Mas que dá um certo peso, né, para essa experiência. Então é isso que eu poderia Perfeito. compartilhar aqui. Muito bem. E Andrei, mais você tem um, mais algo? não, acho que é só Sei mais uma lá. frase, aquilo que eu já falei em outras vezes, que eu gosto bastante. Eu não sei se é bem assim que fala, mas um cara falou uma vez num podcast que eu estava escutando, que é enquanto as pessoas não estejam, né, um saco cheio de ouvir alguma coisa, porque elas ainda precisam ouvir mais vezes, né? E em termos de valores, de cultura, é isso, tem que repetir 50 mil vezes, né, para que a gente possa Eu lembrar, acho né? que Isso é importante. se é algo verdadeiro, é algo que faz sentido, você não tem por que ter vergonha de lembrá-lo, né? Então é algo que eu acho que as pessoas têm que realmente gostar e aprender a gostar também de trazer no dia a dia, porque faz sentido, né? Agora, se não faz sentido, eu acho que as pessoas também não vão se sentir orgulhosas de realmente defender né, o que foi escrito e assim por diante, né? Que seria o caso, né? Escrever o documento sem ter uma cultura organizacional, por assim dizer. Né? Sim, Então, eu acho que realmente bater na tecla acaba sendo necessário, né? Para que você tenha uma maior adoção, né? Mas, de novo, eu acho que é algo que nunca se termina, né? Nunca se termina, porque entra pessoas, sai pessoas na empresa e você deve continuar realmente fazendo com que essa disseminação da cultura acabe acontecendo, né? Ou você acaba tendo realmente fugindo muito talvez da cultura que seria a esperada, né? Às vezes se adapta, evolui também, mas é legal. É isso, Andrei. é É, isso. a Eu, gente eu abordou um queria só pouco fechar de. com uma frase aqui que inclusive está lá no Código de Cultura do Netflix, Cido, Hum, bem, então vai lá, manda que é ela. do Pequeno Príncipe. Eu achei muito interessante que eles colocaram do Anthony Saint-Exupéry, eu acho que é assim que se fala. Ele fala assim: que se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira, ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Achei muito interessante essa frase, porque acho que talvez exemplifique tudo que a gente comentou hoje, né? Muito bem. Para quem não assistiu o episódio do Cultura Organizacional, acho que vale a pena assistir um pouco antes desse aqui. Né? E o vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube ou
o nosso podcast no Spotify. Vou colocar também alguns dos links de conteúdo que a gente comentou aqui na descrição do podcast, para quem quiser acessar depois. E é isso. Até a próxima. Andrei, obrigado. Obrigado, Sidor, de roubei aqui o microfone, mas obrigado pela paciência. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu.